Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença da professora Luciana, de Educação Física, e da nossa convidada Roseli Fantoni, do DER. Seja bem-vinda, Roseli. Prazer. Participe você também dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando, ainda dá tempo de você participar. Vamos voltar para as nossas perguntas? Vamos lá? Uma dúvida de 5º ano. Professora Luciana, o cabo de guerra é uma brincadeira indígena ou africana? E como surgiu? Olha, bacana essa pergunta, muito obrigada. O cabo de guerra é uma brincadeira muito bacana que a gente faz com a corda e a gente pensa, até o PET nos traz isso, que é uma brincadeira indígena. Como que essa brincadeira surgiu? A gente sabe que quando a gente fala em brincadeira indígena, a gente tem que pensar em 2 momentos. A professora Roseli, ela já brincou de cabo de guerra? E como? Quem nunca brincou faz parte. Não é verdade? É uma delícia. E você sabia que ela é uma brincadeira indígena? Que interessante. Tá vendo? Então, a gente tem que pensar nesses 2 pontos. Além de ser indígena, que a gente sabe que é uma herança, que a gente herda, a herança, quando a gente herda cultura, é tão gostoso herdar cultura. Então, a gente sabe que é como que surgiu essa brincadeira? Ela veio dos índios e ela foi herdada culturalmente. Então, muito boa essa pergunta, porque quando a gente fala de cultura, a gente se sente, né? Obrigada, professora Luciana. Vamos para a próxima pergunta. Nossa próxima dúvida é do 3º ano para a Roseli. Por que usar a bicicleta como meio de transporte alternativo? Bom, seja bem-vinda, viu? Meu nome é Roseli Fantoni, eu sou psicóloga, professora também. Não vou errar hoje, agora. Professora, então eu estou à vontade. Né? Ótimo. O problema do professor é que se você der um banquinho, ele não sai do banquinho e não para de falar. Eu coordeno a gerência de educação para o trânsito do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. A bicicleta é uma excelente forma de deslocamento. Por quê? É bom para a saúde. E aí a minha colega aqui já fica rindo daqui porque é um esporte, você pode usar como esporte, você pode usar como forma de deslocamento, então faz bem, não polui, é fácil de colocar, de estacionar, tem espaço, né? A manutenção, né? Não gasta gasolina, então ela é econômico. Então a bicicleta é tudo de bom, né? A dificuldade que nós vemos em relação a essa forma de deslocamento hoje é a segurança, porque ela é importante que você tenha ciclofaixa ou a ciclovia para que você possa deslocar mais separado dos veículos. E para os jovens que estão nos ouvindo é importante porque muitos deslocam nas vias, nas ruas, nas avenidas e não tomam os devidos cuidados. Então esse é o alerta que nós temos que ter, né? Aonde você vai circular, como você vai circular, as formas de se proteger para que você possa usar a bicicleta da melhor forma possível. Uma coisa interessante que você está falando aí, que eu estou aqui pensando, porque à medida que vai falando, a gente vai pensando um monte de coisa. Acredito que é muita dúvida do jovem, porque é dúvida do adulto. Quando a gente está pedalando nas vias de circulação, a gente pedala na contramão, a gente pedala em cima do passeio, está vindo um pedestre, a gente está pedalando. E aí a gente fica assim, isso é certo? Olha, quando você está numa via, aí entende como via, uma rua, avenida, você tem que respeitar todas as regras daquela via. Por exemplo, sinal vermelho, parou o carro, parou a bicicleta, parou a moto, porque você tem que respeitar porque vai passar um pedestre, né? Agora, se você tiver desmontado da bicicleta, vamos falar assim, apenas circulando com a bicicleta, você pode deslocar como um pedestre. Então, você pode andar pelo passeio, desmontado da bicicleta, empurrando a bicicleta. Aí não tem problema, aí você é como um pedestre. Agora, estando na via, é uma forma de deslocamento, de transporte. Então, tem que respeitar todas as regras. Inclusive, é importante saber sinalizar. Então, eu vou virar para a direita, né? Ou vou virar para a esquerda, eu tenho que sinalizar. Direita, a mão, né? Vou virar para que as pessoas que estão atrás, o ciclista, outro ciclista, ou motorista, ou, enfim,
ele possa saber a sua intenção. Então, nós precisamos comunicar no trânsito. Vou parar, né? Vou virar à direita. Sinaliza a sua intenção para que você não possa atrapalhar, para que não atrapalhe quem vai atrás e que a pessoa que vem atrás possa entender o que você quer fazer. Já ajuda bastante. Agora, não é toda a idade que pode circular e nem deve circular pelas vias. Crianças, elas têm que... a bicicleta é uma brincadeira, então tem que ser em parques, né, locais adequados. As que são menores, com supervisão dos pais. Já o jovem adolescente, terceiro ano, esse já tem condição, né, de analisar a sua segurança, de perceber o risco e aí se proteger. Muito importante, né? Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é do Luiz Fernando. Ele é do Colégio Martins, do Rio de Janeiro. Olha que legal. Poderia dar alguns exemplos de brincadeiras indígenas? Nossa, gente, brincadeiras indígenas a gente tem bastante. A gente tem a própria peteca, que eu até disse no 8º ano hoje, que em alguns contextos a gente usa ela como esporte. Mas tem contextos que a gente usa ela como uma brincadeira também. A peteca é uma brincadeira indígena, a própria cabo de guerra que a gente disse. Que mais? Tem as brincadeiras das pedrinhas, vocês já brincaram dessa? Uma que a gente joga a pedrinha e pega também. Então, assim, são inúmeras brincadeiras indígenas. Assim, é bom pesquisar até mais e experimentar, porque dessas todas que a gente faz, muitas têm correlação com os índios. E é muito bacana essa experiência, porque além da gente experimentar e aprender e saber que faz parte da cultura, a gente pode mudar as regras também, viu? Muito bacana, gostei muito dessa pergunta. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é do terceiro ano. Roseli, como posso ser gentil no trânsito? Olha, é tão fácil ser gentil no trânsito. Respeitar o outro. Então, a gente pode começar, por exemplo, respeitando a sinalização. Se você é pedestre, nunca atravesse quando o sinal estiver vermelho para você. Você está sendo gentil. Na fila, obedeça a fila do ônibus. É tão desagradável quando você está... Porque um monte de pessoas estão na fila, vem um, vai entrando, chega os coleguinhas. Então, às vezes acontece muito isso, né? Vai juntando aquele bolo. Isso é extremamente... desagradável, né? Você entra dentro do ônibus, você vê uma pessoa que é mais idosa ou com uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, ceda ao lugar, seja gentil, uma pessoa, mulher grávida, que não seja necessário alguém chegar para você e falar assim, epa, você não está vendo que tem uma pessoa grávida ali, dá o lugar. Já adiante, já ceda o seu lugar, né? E está chovendo, abra um pouco para que a ventilação aconteça ali no ônibus. Então, são muitas formas de ser gentil, né? Não gritar, né? No caso do motorista, não buzinar, não fazer aqueles gestos que eu não posso fazer aqui porque são impróprios, né? E quantas vezes as pessoas fazem? E sabe uma coisa, você que é jovem, às vezes os pais da gente fazem isso, né? Porque eles não tiveram essa orientação, mas você que está tendo essa orientação, repasse essa orientação para que eles também possam ter atitudes gentis no trânsito. Lembrando que o trânsito, ele é de todo mundo. Ele é do pedestre, é do ciclista, do motociclista, do motorista. Então, todos estamos nesse contexto. Então, se você agir de uma forma ok com o outro, aquela pessoa, quando observar aquilo, ela vai agir de uma forma ok com o outro, vai ser gentil com o outro. E a gentileza, ela vai passando de pessoa para pessoa. E a gente vai ter um trânsito, pelo menos mais humano, um trânsito mais seguro. Lembrando, Luciana, que os acidentes de trânsito hoje é a principal causa de morte de jovens. E às vezes porque o jovem não está atento, né? Não está percebendo esse contexto e não está tendo atitudes, que não só são atitudes gentis, mas são atitudes de preservar a sua vida. Ok, obrigada, Roseli. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 5º ano. Qual o objetivo do jogo Xixina? Olha, que bacana. Xixima. Eu até trouxe ele aqui, tá? O que nós fizemos, né? Trouxe, ele tá aqui guardadinho. Mas aqui, vamos lembrar que o jogo, ele tinha que a gente tinha que colocar as tampinhas, né? Ou alguma coisa que a gente tivesse aí. Então, só para relembrar,
nós colocamos o jogo assim, começa aqui também com outras tampinhas, né, que a gente colocou aí. Então, quando o jogador ele inicia o jogo, o que acontece? Ele tem que alinhar, o objetivo é bem simples, é alinhar as cores de uma forma só. Então, ou você pode... Conhecia, Roseli? Não, mas olha aí, ó, bom pra você jogar em casa, montar o tabuleirinho. E aí o objetivo é um só. O jogador ele tem que alinhar as pecinhas da mesma cor. Então começa, você tira ali para o ímpar, ou joga em pó, pedra, papel, tesoura. E aí o objetivo é simples. Ou você pode alinhar assim, né? Ou você pode alinhar as cores assim. Então aí pode alinhar assim. Então o objetivo é o quê? É alinhar as cores. Combinado? Obrigada pela pergunta, espero ter ajudado. Obrigada, professora Luciana. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Roseli, por que o trânsito é importante? Bom, tá difícil para você ficar em casa? Tá difícil para você viver esse tempo de pandemia? Por quê? Porque você não está circulando. E circular é o trânsito, é o ir e vir. Então você tem que, é importante ir e vir para ir para a escola, para ir ao médico, para ir ao dentista, para ir com a galera no shopping. Então o deslocamento, o ir e vir, não só de pessoas, como animais, como as mercadorias, é fundamental para a existência da nossa sociedade. Vamos imaginar lá atrás, no tempo das cavernas, se o homem tivesse ficado parado, né, ali aonde ele nasceu, tantas coisas não teriam acontecido, porque ele deslocou. E deslocou por quê? Porque ele precisava de achar alimento. Deslocou porque aquela região tinha um outro povo que estava agredindo. Deslocou porque estava com neve e ele buscou um outro ambiente que fosse mais agradável. Então, o deslocar, o ir e vir, ele é desde que o ser humano nasce, né? E até antes, né? Porque a gente começa a deslocar na barriga da nossa mãe, sem querer, né? A gente vai deslocando. E para o resto da vida, ele vai deslocar até a morte, onde ele desloca ou ele é levado, encaminhado, né, para o local onde será enterrado. Então, o trânsito é extremamente importante. Por isso que a gente está sofrendo tanto nesse tempo em que a gente tem que ficar mais em casa, mais parado. E a gente precisa tanto dessa coisa do social, de estar junto. E o ir e vir proporciona essa oportunidade. Não importa a forma que você desloca, não importa, né? O importante é você poder ir e chegar, a mobilidade, né? Da possibilidade de chegar onde você quer chegar para um objetivo que você quer atingir. Obrigada, Roseli. Vamos para a próxima. Também uma dúvida para você, uma dúvida de terceiro ano. O que é Maio Amarelo? Tem tanto de gente falando maio amarelo, maio amarelo. O que é maio amarelo? Realmente tem. Bom, maio é porque é um mês que foi definido a década de ação pela segurança do trânsito pela Organização das Nações Unidas, que é um movimento, né? O Maio Amarelo é um movimento internacional e esse movimento ele tem como objetivo fazer com que as pessoas discutam, pensem em possibilidades de reduzir o número de acidentes. Nós temos hoje, por ano, em torno de 1.300.000 pessoas que morrem por ano vítimas de acidente de trânsito no mundo. A gente está muito preocupado com o Covid, mas o Covid não chega a 60% desse número anual dos acidentes de trânsito. Então, o Maio Amarelo, ele traz essa discussão para que a gente possa repensar que trânsito que a gente quer, como nós podemos reduzir esse número de mortos. E amarelo, a cor amarela, porque amarelo é a cor da atenção, é a cor da advertência, né? Então, maio, porque foi o mês que foi assinado, né, a década de ação pela segurança, amarelo, porque é atenção, né? E é um movimento para tentar discutir as questões pertinentes à segurança no trânsito. Certamente você já deve ter ouvido falar, esse ano a gente não pôde fazer muita coisa, porque o mês de maio nós estávamos praticamente na pandemia, né? Mas nós vamos continuar fazendo, e setembro tem o mês do trânsito, então dá para usar o mês de setembro, que é o mês de trânsito, com o Maio Amarelo. Entendido. Fica a dica aí, hein? Vamos para a nossa próxima pergunta. É do Pablo de Oliveira, ele estudante do 2º ano da Escola Estadual Professora Lígia Magalhães, no município de Contagem. Professora Luciana, qual era o instrumento usado para fazer o cabo de guerra?
Bacana, agradeço a pergunta. Contagem participando conosco. Bom, se a gente for pensar num instrumento utilizado por cabo de guerra, a gente vai pensar em vários instrumentos, porque tem que ser um instrumento mais firme, principalmente porque vai ter uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro, e elas vão puxar, elas vão usar uma capacidade física muito firme da educação física, que é a força, né? Até uma forma da gente dosar a força e calcular a quantidade de força que as pessoas colocam ali. Então, se a gente fizer um papel e colocar um papelzinho e colocar de um lado do outro, o papel vai rasgar, né? Então, a gente tem que pensar num instrumento que seja firme. Geralmente, o instrumento que a gente mais utiliza é a corda. E aí a gente pendura, né, uma bandeirinha ali para marcar quem vai conseguir puxar mais para o time, divide ali 2 campos, quem vai puxar mais. Mas, professora, eu estou em casa, não tem como eu sair, não tem como eu comprar uma corda, como que eu faço? A gente pode adaptar, assim como a gente tem feito várias adaptações. Uma adaptação é com tecido, a gente pode dar vários nós nos tecidos, mas tem que ser nós reforçados. Então, tem que pedir ajuda para um adulto, outras pessoas que são, assim, feras nos nós aí, e vai amarrando ali um lençol, né? Vai amarrando um tecido no outro, um tecido que não utiliza mais, e dá para fazer o cabo de guerra com tecido também. Então, gente, o que a gente mais quer, o objetivo maior da educação física dentro da pandemia hoje é utilizar a criatividade, tá? Com pouco recurso que a gente tem em casa. Então, não precisa estar cheio de coisas, vamos adaptar, vamos utilizar, vamos experimentar, que quer coisa melhor que experimentar? Super. Não é? E a gente descobre aquilo que a gente nem imagina. Verdade, surge várias ideias, sim, né? Só tem que pedir o lençol para a mãe primeiro, senão ela vai ficar brava. Isso Ó, é. eu já fui criativa, sabe o que eu fiz? Uma barra de malha com água em volta no cabo de vassoura. Fiz uma barra. Aí, viu? Pega a água para você, o peso, né? Para você fazer exercícios. É isso aí, ó, a gente tem que trocar experiências e várias dicas, né? Para quê? Para a gente poder não deixar de exercitar. E movimento, a Roseli falou aqui que o trânsito é movimento. Quando falou movimento, eu já queria, né? Porque a gente, educação física é movimento. Então, o tempo todo. Vamos movimentar esse tema aí de gentileza no trânsito, de alcoolismo, de tabagismo, é bacana por causa disso, que faz um gancho, né, com a educação física. Inclusive, eu estava falando com ela para treinar bem direitinho os meninos, porque quando chega na hora de tirar a carteira, eu acho um monte de problema nas pessoas. A gente orienta em relação a isso. Por quê? Porque ele não treinou a lateralidade na educação física. Direita, esquerda, rápido, depressa. Aí chega na hora de tirar a carteira, a pessoa não sabe. Aí o instrutor fala assim, vire à direita. Aí a pessoa... Aí fica assim, aí uns amarram cordinha aqui. E isso, gente, é impressionante. A gente fala com eles, olha, você não teve uma professora como a Daniela, você não teve. Porque se tivesse, você não estava com esse problema aqui. A questão, por exemplo, da baliza, que é o horror. Ai, a baliza é um horror de todo mundo. O que é a baliza? A baliza, você tem que avaliar o tamanho do carro, o espaço que você tem e trabalhar com velocidade. E o controle motor ali. Isso tudo a gente aprende hoje lá com você. A educação física. Com a educação física. Então, eu acho, às vezes as pessoas não valorizam a educação física, né? Mas, super 10. Obrigada. Estamos chegando ao fim do Tira Dúvidas de Linguagens. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta. Vale lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Consulte também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site, estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às nossas aulas quantas vezes quiser nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos professores, das nossas convidadas, dos intérpretes livres e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!